apontar aí, você já vai baixar o material que nós estamos usando na conferência aí, beleza? O negócio aqui é moderno, né? Você já sai, põe lá, o material sai aí. Reverendo Pedro, eu acabei de enviar para você, aí você manda lá para a mídia dele, aquele plano de salvação feito, que eu falei, que eu mencionei, a gente ainda vai mexer nele para trabalhar, remodelar, mas para você ter uma ideia do que pode ser feito para ajudar você ao compartilhar o Evangelho. Aí a gente vai projetar aqui para vocês verem que depois ele vai incluir esse material aqui, tá? Isso. Aí, só depois ele projeta, só para passar rapidinho para você ver como é que ele foi feito. Ele foi feito para preencher a tela inteira do celular. E você tem, para cada mexida aqui, é uma página. Na verdade, o conteúdo bem simplificado, nem foi, escolheu o principal texto para colocar ali, uma sugestão de diálogo inicial, que você pode melhorar. Aquilo foi feito assim, de maneira urgente, para um treinamento lá em São Luís, que o nosso treinador na área de mídia foi ministrar, eles precisavam sair para a rua para fazer uma visitação de casa em casa, e aí eles queriam ir além de levar um folheto, né? Então o pessoal foi treinado para fazer uma abordagem conversacional, usando aqueles 7 passos, né? Apresentando o plano de salvação, a pessoa e a obra de Jesus. E aí isso foi feito numa situação emergencial que deu a ideia para a gente na APECOM, a gente melhorar, por exemplo, o diálogo, a apresentação, colocar uns termos menos complicados assim de compreensão teologicamente falando, para facilitar essa conversa com as pessoas. Mas isso vai dar para cada membro da igreja uma segurança. A ideia é que isso depois vire também um folheto dobrado, daqueles tipo sanfonado, para que a pessoa tenha, porque nem todo mundo tem habilidade com usar o celular, né? Por exemplo, pessoas mais idosas, né? Embora a gente hoje está apanhando dos meninos e dos idosos nessa questão de mídia, né? Eles estão mais conectados. Mas ainda existe aí pelo Brasil, principalmente no interior, gente que tem dificuldade. Às vezes o aparelho dele não é um aparelho que abre até, não tem nem aplicativo para abrir um PDF, por exemplo. Mas ele é feito em PDF e feito justamente para poder você usar aqui numa conversa como um roteiro que lhe dê segurança, né? Para estabelecer um diálogo. Então nós vamos retomar agora, queridos, com a gente correu, porque era necessário, né? Geralmente o treinamento a gente ministra usando de 3h30 a 4 horas para o evangelismo e o mesmo tempo, de 3 a 4 horas, para o discipulado, porque é treinamento. Então, mas aí a gente precisou enxugar por causa desse retorno, mas eu espero que tenha dado tempo e condições suficientes de você entender. Só queria que, quando ele projetar aqui, a gente vai mostrar, nós estamos dentro do tempo. Você só vai eu não tenho... Aliás, eu estou agora com o relógio aqui. Eu vou me orientar aqui. Pessoal, enquanto ele abre, deixa eu explicar aqui uma coisa. No caso da igrejas que já trabalham com células ou grupos familiares, como é que você pode usar o material evangelístico? Há um tempo atrás eu fui numa igreja aqui no sul de Minas, dar um treinamento de evangelismo. E o pastor da igreja falou assim: olha, a nossa igreja tem grupos, tem células, grupos familiares, porém não crescem. Eles não evangelizam, não tem multiplicação. São os mesmos grupos há muitos anos e grupos assim com 15, 20 pessoas. Aí ele disse: eu queria que o senhor fosse lá e na sexta-feira o senhor desse um treinamento de como esses grupos podem evangelizar, implementar a evangelização. Aí eu comecei dizendo o seguinte: grupo de acima de 10 pessoas não é pequeno grupo, é grupão. Esse grupo não tem sentido de ser um pequeno grupo. Qual é a ideia do pequeno grupo? É de você ter mais tempo para compartilhar, de todo mundo ter a oportunidade de falar. E um grupo acima de 10 pessoas não dá. Se todo mundo compartilhar e o papo esticar, são 3, 4 horas de encontro. Segundo, nem toda casa tem espaço para receber mais do que isso. E aí esse grupo não tem espaço para crescer, ele fica limitado. Então, pequeno grupo, o nome já diz, PG é pequeno grupo. Pequeno grupo, lembra de Jesus, nós tiveram 2 ou
Esse é um pequeno grupo. Então, um pequeno grupo, o ideal é que ele seja entre 6 a 8 pessoas no máximo. Por quê? Porque você precisa ter margem para que, pelo menos, cada membro do grupo alcance mais um. E quando ele atingir, por exemplo, em um ano, o grupo tem que ter alvo de crescimento. Se o grupo não tiver um alvo de crescimento, ele se torna um fim em si mesmo. Aí a koinonia vira doença, vira koinonite. Aí fica aquela coisa que ninguém... Entendeu? Aí eu fui lá na igreja, estou dando a palestra, dando treinamento lá, mostrando como você pode implementar ferramentas evangelísticas no seu grupo, e o grupo multiplicar. Aí deu um intervalo para um café. Aí uma senhora assim, de uns 70 e poucos anos, veio assim e disse: pastor, muito bom, eu faço parte de um grupo. Há 20 anos eu faço parte de um grupo aqui na igreja. Sabe assim, é uma benção a gente estar lá. Agora que o grupo começou a diminuir, que morreu alguns, e ela já estava na fila. Aí eu falei: pronto, o grupo vai morrer. Tem 20 anos e o grupo não cresce, não há multiplicação, não há crescimento. Aí o grupo não faz sentido. O pequeno grupo, ele só tem um sentido: é ele se tornar um braço da igreja o mais longe possível na cidade. E aí ir aonde as pessoas estão. Que nem todo mundo vem aqui, mas quando a igreja vai lá, ela traz a pessoa. Se ele perder essa perspectiva de evangelismo, então ele não tem, ele perde a sua razão missional. Bom, a pergunta é: mas a gente já tem grupo na nossa igreja. Como é que você não vai criar novo grupo, novos grupos evangelísticos? A nossa igreja tem 4 tipos de grupos, pequenos grupos. E cada um tem seu tempo. A gente tem, começando de cima para baixo, os grupos de discipulado Life on Life, que é ligado à igreja Perímeter. Vida na Vida. São os grupos que trabalham com crentes já professos para maturidade e multiplicação de novos líderes. A gente tem os grupos familiares. São grupos com líderes que lideram grupos que têm cuidado pastoral e, ao mesmo tempo, também realizam tarefas evangelísticas. É um grupo híbrido que envolve crentes e não crentes, às vezes famílias. A gente tem o grupo do discipulado básico, que são os grupos que trabalham com novos convertidos, preparando para o batismo e profissão de fé. A gente não tem classe de catecúmenos, a gente tem grupo de discipulado básico. São vários grupos, tem vários discipuladores discipulando ao longo da semana. Discipulado básico, que são pequenos grupos de 5, 6 pessoas, no máximo 8. E a gente tem os grupos exclusivamente evangelísticos, que acontecem nos períodos em que os grupos familiares precisam reproduzir. Então, se você já tem esse grupo familiar, como é que você pode usar um material desse? Bom, você usa, em cada semestre, você usa 6 semanas de apresentação do Evangelho. Você pega, por exemplo, fevereiro e março, preparando o grupo para multiplicar. Alista o nome das pessoas, orem durante os encontros, enquanto você usa os conteúdos normais que você usa com o grupo. Quando chegar no começo de abril, aí os grupos já devem ter os convidados para participar. Aí você pega seu grupo e divide ele em trios ou em duplas, e aí esse grupo, ele por 6 semanas, ele não vai se reunir. O grupo vão se reunir separadamente, em pequenos grupos, pequenas células, com os não convertidos, durante 6 semanas. No final das 6 semanas, as pessoas tomaram decisão ou rejeitaram. Tomaram decisão, crendo ou rejeitando. O que você faz com os que tomaram a decisão? São enviados para grupo de discipulado. Eles vão ter a cultura de grupo o tempo todo. Aí eles vão iniciar o processo de discipulado, que dura aí 22 semanas, mais ou menos. Aí o restante volta para o grupo grande de novo. E aí segue. Muita gente que participou, convidado, que participou do pequeno grupo evangelístico que não tomou decisão, ele gostou de frequentar, ele fica no grupo. No segundo semestre, nova ação, de 6 semanas. E aí você vai dando a cada grupo familiar da igreja ou célula também um caráter missional. O grupo, senão ele vai perder a razão de ser, ele vira um grupo em si mesmado, voltado para ele mesmo. Tá? Então, eu estava falando aquele outro que eu enviei para ele. Só para eles terem uma ideia aí. Vai para lá para o aparelho, mas a gente não sabe. É isso aqui, ó. Isso aqui está aí dessa forma porque ele cabe aqui. Está projetado para a tela cheia. Pode ir passando aí?
Aí, ó, aqui tem essa aqui só foi uma sugestão de diálogo para você iniciar uma conversa. Aí vem agora os pontos do Evangelho. Ó. Primeiro, a pessoa e a obra de Jesus. Jesus é aí, apenas um versículo e uma transição. Ó. Jesus Cristo é o Deus eterno. No princípio, tá. Mas há algo mais surpreendente sobre Jesus Cristo. Ele é o Deus encarnado que se fez homem. Um versículo bíblico, João 1,14. Ele se fez homem, mas viveu uma vida diferente de todos os demais. Por quê? Terceiro ponto. Como homem, ele viveu uma vida perfeita, santa perfeita, justa e santa. 2 versículos e, porém, a transição jogando para cá. Apesar de ter sido perfeito, ele foi crucificado, foi morto pelos nossos pecados. Um versículo bíblico, de fato ele morreu, a transição, de fato ele morreu, crucificado e foi sepultado. Mas algo maravilhoso aconteceu. Ele ressuscitou ao terceiro dia de sua morte. Um versículo bíblico, outro fato importante aconteceu após a sua ressurreição. É que ele foi assunto aos céus, de onde ele veio. Né? Aí você tem um texto, você acabou de ouvir, e vem aí para a decisão. Ele voltará à terra para receber os seus e julgar o mundo. Aí o termo foi usado no mundo para tirar o perdido aí, senão os caras não gostam. E aqui a conclusão. Lembre-se, primeiro, os que lhe pertencem, que crerem em sua pessoa e obra e o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, serão levados para o céu e viverão com ele por toda a eternidade. Os que não creram e rejeitaram sua pessoa e obra serão julgados e condenados para viver eternamente no inferno, longe de sua presença, né? Da presença de Deus. Aí tem uma sugestão de oração. Assim eu quero. Aí isso dá para você fazer em 30 minutos aí, de boa, uma apresentação. Bom, agora discipulado, um pouco da introdução ao discipulado. Podemos avançar. O texto é de Mateus 28, vocês conhecem, pode pular essa parte aqui, não interessa. Não, volta. Então agora vamos. Não, essa aí não. Essa aqui. Vamos definir discipulado. Pode parecer fácil, né? Alguém, o que é discipulado? Aí tem muita teoria. Correto? Mas vamos pegar uma definição do David Cornfield. Ele escreveu um material básico para 1 ano de caminhada discipulado. O nome do material é Bases para a Formação de Discipuladores. E aí ele faz uma definição para a gente saber. Quando você pensar em discipulado, você tem que entender o que é um discípulo, o que é o discipulado em si, o que é um discipulador. Mas a gente tem que voltar, porque tem... pode voltar. Nós estamos lá na frente. Pode voltar. Definindo, volta um pouco aí. Ah, sim. Quando trava, a gente tem que dar um time. Então, deixa eu abrir aqui, tá? Eu vou ganhando tempo aqui com vocês, tá bom, gente? Enquanto ele projeta aqui. Nós vamos pular... Você pode ir para a definição, tá? Quando você for. Primeira definição. Primeiro, a gente definiu o que é um discípulo. Então, o que é um discípulo? Quando eu penso em discipulado é a tarefa de fazer discípulo, é o processo de fazer discípulo. Então, a gente precisa definir o que é um discípulo. Um discípulo é uma pessoa cujo compromisso principal na vida é seguir a seu mestre, que é Jesus, desenvolver-se para ser como seu mestre e fazer a vontade de seu mestre. Então, discípulo não é um frequentador de igreja. Discípulo não é meramente um membro de igreja. Discípulo é um seguidor de Jesus, que é comprometido, capacitado, comprometido, que é maduro, que foi amadurecido e está comprometido em fazer outro discípulo. O Randy Pope, ele define o discípulo como um seguidor de Cristo, que é maduro, alcançou a maturidade, está em Efésios 4, a partir do verso 12 em diante. Capacitado, ele foi treinado, está em Efésios 4 também, com vista ao aperfeiçoamento, que é comprometido em fazer o mesmo. Então, um discípulo é alguém que está definitivamente comprometido em fazer outro discípulo. Correto? E nessa definição aqui, do David Cornfield, o discípulo é uma pessoa cujo principal compromisso na vida dele é seguir a Jesus, desenvolver-se para ser como Jesus, que é seu mestre, e fazer a vontade de Jesus. Então, você tem a imitação de Cristo, o compromisso de andar com Cristo, de segui-lo, e também
a obediência a Jesus. Em Mateus 28, Jesus diz: vão, façam discípulos. E aí ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas. Ele está falando de obediência. Guardar, na Bíblia, o termo guardar o mandamento é obedecer o mandamento. Então, isso é um discípulo. Quando eu estou discipulando alguém, eu não posso me contentar em apenas ensinar essa pessoa o suficiente para ele professar a fé dele. Eu tenho que levá-lo a esse nível de relacionamento com Cristo. Portanto, eu tenho que estar consciente que o discipulado é uma caminhada um pouco mais longa do que aquela que normalmente a gente faz. Aí a gente pensa o seguinte: a gente evangeliza, uma pessoa chega na nossa igreja evangelizado, ele faz as catecúmenos, é batizado e pronto. A partir daí a gente entendeu que ele já sabe tudo que ele precisa, aí ele vai, o mais ele vai agregar, que ele vai agregar na vida dele, vai ser quando ele frequenta os cultos. Aí um dia esse cara cai em qualquer armadilha, entra num vento de doutrina qualquer, e a gente fica admirado: puxa, como é que um cara presbiteriano, ele é presbiteriano, mas não foi amadurecido, ele não tem maturidade. Você está pensando o quê? A maioria das denominações novas que nasceram no Brasil saem de dentro da igreja presbiteriana. Por quê? Porque era maduro? Não, era só presbiteriano, mas não era maduro. Era presbiteriano, mas não era discípulo. Eu vou te dar uma listinha aqui pequena. Não vou nem falar nas novas que saíram aqui em Contagem. Saiu de dentro da IPB e nasceu outra aí. Entendeu? Fonte da vida. Beleza. Daqui a pouco eu volto aí. Fonte da vida. Saiu de onde? Igreja Presbiteriana Maranata de Goiânia. Robson Rodovalho. Sara Nossa Terra saiu de onde? Igreja Presbiteriana Maranata de Goiânia. Assim que nasceu o movimento de comunidade evangélica no Brasil, um grupo de jovens, inclusive liderados, né, por um presbítero chamado Bené Silva, que era presbítero, fundaram uma comunidade em Goiânia chamada Comunidade Evangélica de Goiânia. De onde esses jovens vieram? Eram liderança de federação de jovens da IPB, em Goiás. Esses camaradas saíram da igreja e levaram a juventude toda, fundaram uma comunidade. Eu conheci a turma no começo. Tinha um músico que trabalhava comigo, emprestava para tocar com coinonia quando estava começando, quando tinha dificuldade. Então aquela turma que hoje virou herege, aí começaram dentro da IPB. Saíram porque eram jovens da igreja, mas não eram discípulos, não foram trabalhados, não fizeram discipulado. Está entendendo? Aí nasceu a comunidade evangélica. Em 6 anos eles tinham quase 3.000 membros. O tempo passou, eles chegaram aí 6, 7, 8, 9.000 membros. Aí brigaram entre si os 2 líderes. Nenhum deles tinha teologia. Um era formado em física e o outro em administração. É o curso. Aí o cara que formado em física criou uma heresia chamada maldição hereditária. Porque o cara não tem formação teológica nenhuma. E aí brigaram, aí dividiram. Aí dividiram, negociaram, dividiram até os músicos. Alda Célia fica comigo, Kleber Lucas fica comigo, vamos para o Rio, e o outro ficou para cá, Silvério Pérez fica comigo, dividiram o patrimônio musical do grupo. Aí comunidade evangélica virou Sara Nossa Terra e Fonte da Vida. Videira saiu de onde? De dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por quê? Foi gente que tinha sido amadurecido? Não. Então, o discipulado é mais sério do que você possa imaginar. É uma necessidade urgente de produzir discípulos maduros, seguidores de Cristo, não de homens. Maduros, capacitados e comprometidos em reproduzir conforme a espécie. Por isso que o discipulado não pode ser feito por cada um. A gente reproduz conforme a espécie. Um discípulo sem caráter forma outro sem caráter. Um discípulo caloteiro forma outro caloteiro. Um discípulo mentiroso forma outro mentiroso. Então, agora podemos ir. Pode apertando. Esse aqui é o meu segundo grupo discipulado missionário. Esse aqui é o que eu já mostrei. A gente mostra, sabe por quê, gente? É porque um dia eu estava lá em Manaus dando um treinamento. Tinha 600 líderes de grupos familiares com seus auxiliares e 35 pastores. A igreja tinha 35 pastores. A igreja, naquela época, lá em Manaus. Tem uns 10 anos. Auxiliares, 35.
Eu estou dando treinamento e eu estou dando exemplo dos outros. Falar. Aí terminou um intervalo, os caras me chamaram assim, um grupo de pastores com as mulheres. A gente queria conversar com o senhor. Eu falei, pô, não. Eles disseram assim, tudo isso o senhor está ensinando para nós. Acontece lá na sua igreja? Eu falei, acontece. E por que você não falou? Eu disse, porque eu não queria falar. Mas a gente queria fazer uma visita na sua igreja aqui, esse grupo aqui. Tem lugar para receber a gente? Tem. Nós temos um acampamento. A gente assa a carne para vocês. Bota um guia com vocês, você pode ir. Então nós vamos organizar uma caravana para ir lá, para a gente ver como é que funciona. Diga, então nós estamos aguardando. Só combinar comigo para eu não viajar na semana que vocês estiverem lá. Tem 10 anos, eles nunca botaram o pé lá. Sabe o que eles queriam saber? É se eu ensinava o que eu fazia. Ou se eu fazia o que eu ensinava. Então, a partir daí, a gente mostra. Meu primeiro grupo discipulado é minha família. Está lá, todo mundo crente, graças a Deus. O segundo são aqueles que eu discipulo. Então, aquela turma ali foi o segundo grupo quando eu discipulei homens para a liderança. Né? Agora, então, pode pular. Isso aqui nós vamos pular para dar tempo. Pode pular. Aí. Então, o discípulo é uma pessoa cujo compromisso principal na vida é seguir seu mestre, desenvolver-se para ser. Ele tem que crescer para parecer com Jesus. Aí um cara falou assim para mim, pastor, um presbítero, me desculpa, mas não tem como, isso é uma utopia a gente ser que nem Jesus. Eu falei, por que o senhor acha que é utopia? Porque isso é impossível. Ele disse, se fosse impossível, Deus não tinha ordenado. O que diz Efésios 4? Versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento do santo para o desempenho do seu serviço. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, a pleno conhecimento do Filho, ao pleno, completo conhecimento do Filho de Deus. O que mais? A perfeita varonilidade. Essa palavra está ligada ao homem perfeito. Até que todos. O alvo de Deus é isso. A perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. O que é a estatura? O que está dizendo? O alvo de Deus é que a gente cresça e se torne parecido com Jesus. E João, na sua primeira carta, diz o quê? E nós haveremos de vê-lo como ele é, porque seremos como ele é. É utopia? Não. Quem não quer se esforçar para parecer com Jesus diz que é utopia, mas quem quer sabe que você vai se parecer com Jesus. Os cristãos de Antioquia foram chamados de cristãos porque pareciam com Jesus. Então é esse o objetivo do discípulo. Então, quando você discipular alguém, entenda, seu alvo é esse, produzir alguém, investir em alguém para que essa pessoa saia da estaca zero, do primeiro degrau, ele não vai além de você não, tá? Só vai até onde você foi. Por isso é que o discipulador tem que estar crescendo. Mas o alvo dele é esse, que você tem que ter com essa pessoa. Você está investindo para que essa pessoa coloque Jesus como seu principal objetivo da vida. Siga Jesus fielmente e seja obediente a Jesus. Próximo passo. Agora vamos definir o que é discipulado. Vamos ler juntos? O discipulado é uma relação comprometida e pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a aproximarem-se mais dele e assim você está fazendo discipulado corretamente quando o discípulo que você discipulou se reproduziu. Você só sabe que o discipulado deu certo quando você tiver netos na fé. Foi quebrada esse ela, sequência, não deu certo. Outra coisa, nós não temos discípulos, assim, literalmente a gente não tem. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, o discipulador principal é Jesus. Ele é o nosso modelo perfeito de discipulador. Então, o discipulado é isso, não é você sentar com a pessoa numa classe de estudo, dar uma aula para ele e tchau. Até semana que vem. Não é isso não. É você investir sua vida nele. Lembra que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala assim, nós estamos dispostos a dar não somente o evangelho, mas a própria vida. Aí ele diz assim, como mãe que acaricia e alimenta. A mãe, quando ela alimenta o filho, ela está dando do próprio corpo dela. Ou não é? Por isso que a mãe inteligente, que quer a saúde do filho, não come bagulho.
quando está amamentando, ela só come coisa saudável. Ela pode estar morrendo de vontade de comer um negócio que não presta, mas ela diz, não posso, por causa do neném. Porque senão o leite dela não vai ser genuíno. E aí Paulo está dizendo isso. Como mãe que amamenta o próprio filho, a gente está disposto a dar a própria vida. Então, no discipulado a gente dá a vida, ou seja, o exemplo, o tempo da gente, o esforço, a energia, a atenção. A gente dá carinho, a gente dá amor, a gente dá o evangelho, a gente dá a palavra de Deus. Mas no mesmo texto de Paulo aos Tessalonicenses, que a gente vai ver mais na frente, Paulo também diz que o discipulado é uma relação paterna, materna e paterna. E com o pai não tem cafuné, não tem peito, mas tem direcionamento, exortação, sabe? Chamar a atenção para o camarada melhorar de vida. As duas coisas precisam ser vistas. Então, aí a gente está trabalhando de forma intencional na vida de uma pessoa. Aí a ideia é que um discípulo mais maduro, você não pode botar um infante na fé para discipular outro infante. São dois meninos que vão brincar. Entendeu? Você tem que botar um mais maduro, alguém que já tem uma vivência com Cristo, porque ele vai ensinar não só a Bíblia, ele vai ensinar com a vida, ele vai ser o modelo. Os caras que você discipula, ou as mulheres ou moças que você discipula, elas ficam de olho em você, como você vai reagir diante de qualquer situação. Aí você chega na pizzaria com ela, você está discipulando a pessoa, você precisa ter encontros informais com ela, não só encontros formais. Os encontros formais são encontros para estudar o assunto. Encontros informais são encontros para desenvolver relacionamento. Segunda-feira eu tenho um encontro informal com o meu grupo discipulado. Nós encerramos o semestre, nós encerramos o conteúdo do semestre, e aí o nosso último encontro agora vai ser informal, vai ser na chácara de um deles, assando lá um carneiro, bate-papo, né? Água com gás e limão, para não beber refrigerante, e as mulheres para bater papo lá também, as nossas vão junto, as mulheres, nesse encontro. Esse encontro é para diversão, é para a gente simplesmente aprofundar a amizade. No dia que eu quiser, que eu precisar chamar a atenção de um cara desse, ele é meu amigo. Ele vai me ouvir, ele vai me ver como amigo, não como o professor dele. Então, discipulado é isso, é uma caminhada onde um discípulo mais maduro investe, né? Ajuda outros discípulos de Jesus, eu também sou discípulo de Jesus, a se aproximarem mais de Jesus, se tornarem cada dia mais apegados a Jesus e aí reproduzir. Então, esses camaradas que eu estou discipulando agora, eles sabem que eles vão ter que, no final do ano que vem, em novembro de 2024, eles já estarão selecionando as pessoas que eles vão discipular. Eu vou ajudá-los na seleção. Aí eu já vou me dedicar a selecionar outro grupo para caminhar com ele. O rapaz que eu estou discipulando agora para batismo, quando for o próximo grupo, ele já fará parte do meu grupo. Eu já estou caminhando com ele, levei a fé, ele a fé em Cristo, estou levando ele preparando para o batismo, e quando eu for iniciar meu próximo grupo com outros homens, ele está na lista. Já está conectado comigo. Então, esse é um processo. E cada um que você discipula também discipula outros. Agora, definir o que é o discipulador. Então lá, um discipulador é um guia ou orientador espiritual que tem uma relação íntima e comprometida com alguns seguidores de Cristo, com alguns, não com todos, para ajudá-los a crescer de forma pessoal em 3 áreas. Primeiro, veja só, vamos só trabalhar isso aqui. O discipulador, ele funciona como um orientador espiritual, como um guia. O guia é aquela pessoa que conhece o caminho que o outro não conhece e conduz o outro onde ele não conhece. Então, a gente funciona assim, o discipulador, como um guia. Se você pretende discipular as pessoas que você alcançou para Cristo, você precisa entender que você vai levá-los aonde você já conhece. Você não vai caminhar por caminhos tortos. E aí você vai fazer isso tendo uma relação íntima. Jesus chamou os discípulos para estarem com ele. E ele diz assim, eu estou dizendo para vocês, eu estou abrindo meu coração para vocês, porque eu não considero vocês como estranhos. Agora, vocês são meus amigos. Lembra que Jesus falou isso? Eu chamo de amigo, por isso que eu estou abrindo meu coração para vocês. E esse é um problema que a gente tem que resolver. A gente tem muita dificuldade de intimidade, né, com os crentes. É preciso desenvolver esse relacionamento. A pessoa precisa abrir o coração. No meu grupo discipulado,
Deus já me abençoou para ajudar pelo menos 3 casais a não se separarem. Os caras estavam decididos. Aí o cara disse assim para mim, 9 horas da manhã, numa terça-feira: pastor, o senhor está em casa? Eu estava no gabinete. Eu estava em casa indo para o aeroporto buscar um pastor que estava chegando, junto com um presbítero meu. A ligação dele, eu percebi que ele estava com algum problema. Aí eu falei, estou em casa, o senhor vai sair agora? Eu falei, não, estou indo aí, posso ir? Pode. Eu já saquei que tinha um problema, porque ele e a esposa estavam com conflito. E não tinha, só tinha eu em casa, minha sogra e a funcionária. Aí eu fui lá, fiz um café, né, porque o cara gosta de um café. Aí eu dizia, eu vou fazer para ficar, eu conheço o cara. Fui lá, com esse pão de queijo congelado, pus na airfry, assei. Quando ele chegou, tinha colocado a mesa lá na área de fora, longe dos ouvidos da sogra e da funcionária. Botei a mesa, botei o pão de queijo, um guardanapo, 2 xícaras, esperei. Quando ele tocou na campainha, eu abri o portão, ele entrou, sentamos. Ele, ué, você está esperando? Eu não esperei ele para, tipo assim, vamos lá, qual é a bucha? Esperei para tomar um café e comer um pão de queijo. Aí ele abriu o coração, falou, pastor, saí de casa hoje para não voltar mais. Crise. Aí fomos ali conversando, orando, fui mostrando que a esposa dele, para ele, ela é como se fosse a igreja na relação com Cristo. Ele, como marido, é Cristo para a esposa dele. Eu digo, você acha que a igreja dá trabalho para Cristo ou não dá? Dá. Muito ou pouco? Muito. E por que Cristo não largou a igreja e não abandonou? Eu digo, porque ele ama. E o amor dele é um amor de sacrifício. Sabe o que significa? Você tem que amar a igreja como Cristo amou. A sua esposa como Cristo amou a igreja. Você é que tem que trabalhar para melhorar ela, para tirar essas feiuras dela, essas coisas feias. Melhorar. Jesus disse para tirar mancha. Você tem que sacrificar, cara. Tem que estar. Depois eu disse assim. Depois olha para você. Você não cuida bem de você? Então cuida dela. Terminamos o café. Ele disse, pastor, muito obrigado. Esquece. Não, eu pensei que não devia. Voltou para casa. 3 dias depois, a coisa esquentou. Os 2 foram no gabinete. Só que eles levaram o pão de queijo. No gabinete, sentaram. Estava tenso. Foi um negócio feio. A mulher chorou. Aí, um ia falar e a outra queria entrar. Rebateu. Eu peguei uma caneta. Falei assim, ó. Eu vou dar a caneta para o marido. Segura a caneta. Enquanto ele tiver com a caneta, você não pode atrapalhar, tá bom? Enquanto ele tiver com a caneta na mão, você não pode atrapalhar, você não pode interferir. Depois que eu tomar a caneta dele, você pode falar tudo. Eu vou dar a caneta para você. Aí ele também não pode meter o bedelho enquanto você tiver com a caneta. Aí dei a caneta para ele. Aí ele falou, papai, ela ficava. Aí eu olhava para ela. Aí quando terminou de falar, eu vi que deu. Peguei a caneta dele, entreguei para ela. Agora é a sua vez. Agora você não pode falar nada. Aí ele falou. Cada um reclamando do outro. Quando terminou, eu falei assim. Peguei uma folha de papel, a régua, abri. Fazer o seguinte, vamos orar. E você tem 10 minutos para você colocar nesse papel. E você também. Esqueça um outro agora. Vocês estão focados só nos problemas, vocês estão chateados com o outro. Quando a gente está chateado, só vê que não presta. Mas eu queria que você voltasse atrás, escreva pelo menos 10, eu digo 10 não, era muito. Eu digo, tenta lembrar de 5 virtudes que você vê nele. 5. Tem 10 minutos para você fazer esse exercício. Coloca aqui 5 virtudes, coisas que você admira nele. E você? Se vocês não acharem nenhuma, eu vou orar com vocês e aí vocês podem procurar o advogado. Aí, orei, fui tomar uma água, fui no banheiro, eu voltei. Ela tinha preenchido a folhinha dela, acho que ela botou umas 13 virtudes que ela viu no marido. Aí ele viu também. Aí eu digo, agora você passa para ele ler. E você passa para ela ler. Cada um lê aí que o outro. Aí quando começou a ler, a mulher começou a chorar. Aí, de repente, sabe como é que... Eu não sabia que tinha apelido Tchutchuca. Eu digo, quando terminou, meu Tchutchuca, eu falei, rapaz, vocês são um bando de... me dando trabalho. Entendeu? Sai dali abraçando, quase que eles se agarram na minha presença. Aí eles se conteram, se abraçaram, se beijaram, saíram, estão lá casadinhos, fizeram uma viagem depois agora para comemorar o casamento, foram para a Espanha, para Portugal, dar uma volta. Quer dizer, isso é discipulado, foi discipulado. Está entendendo? Discipulado trata caráter, discipulado trata problema de família, discipulado não é só ensinar doutrina para professar a fé. Vai muito mais além. Então,
essas pessoas precisam crescer em 3 áreas. Primeira área que a gente ajuda, ele precisa crescer na identidade cristã dele como filho de Deus e como nosso irmão, membro da família de Deus. Primeira coisa que o cara precisa fazer, aprender no discipulado, é que ele não faz parte de uma organização religiosa, ele faz parte da família de Deus. Deus é seu pai, é meu pai, e ele é meu irmão em Cristo. Ele precisa aprender. Você já viu que na nossa igreja a gente tem dificuldade de chamar de irmão? A gente chama seu Zé, Dona Maria, seu Pedro. O moleque cresceu pequenininho no colo do diácono, seu Zé, irmão Zé. Cresceu ali chamando tio. Aí ele cresce e fala: e seu Zé? Que seu Zé, rapaz? É irmão, é tio. Por quê? Porque ele faz parte de uma família. O discipulado trata isso, o cara precisa entender que ele faz parte da família de Deus. Segundo, o discipulado trata o caráter dele, para que ele cresça como crente. Ele vai deixar de ser trambiqueiro, de tratar mal a esposa ou o esposo, os filhos, ou o pai ou a mãe. Ele vai resolver o problema. Lembra aquele garoto que eu falei que, o estudante de medicina, que tinha um problema com o pai dele? Porque o pai dele abandonou a mãe dele. E ele foi criado como um filho bastardo. O pai casou de novo, é um político, é deputado, aí o cara casou de novo, e aí a outra mulher dele, a mulher atual dele, não quer papo dele se relacionar com o filho. E ele só dá uma mesada para o filho, e o filho estuda medicina lá, mas recebe a mesada. O filho desenvolveu, tomou as dores da mãe, desenvolveu uma barreira com o pai. Eu perguntei no discipulado: você tem alguma barreira que você precisa quebrar? Ele disse: com o meu pai. Então nós vamos resolver isso, você precisa resolver. Você precisa perdoar seu pai e tal. Fomos tratados. Antes do batismo dele, 2 semanas, ele falou: pastor, Hever, me chama RFP, eu conversei com meu pai. Foi uma conversa difícil, mas depois ficou boa, porque eu pedi perdão para meu pai, perdoei meu pai, está resolvido, está em paz, tratou caráter. E por fim, o discipulado também é um treinamento de capacitação ministerial. Você ajuda o cara a crescer na sua vida ministerial. É no discipulado que ele tem que aprender como servir na igreja. Ele vai descobrir quais são as áreas de atuação para a vida dele. Próximo passo. Qual é a base bíblica para o discipulado? Essa pergunta é feita por quê? Porque tem pastor que acredita que discipulado não é bíblico, é modinha. Tem uma igreja onde eu nasci, na fé, que os presbíteros são desesperados para que o pastor da igreja implemente o discipulado na igreja para que a igreja cresça e amadureça. E aí eles vão: pastor, a gente precisa fazer discipulado aqui, treinar mais gente para discipular. O pastor disse: esse negócio de discipulado, isso é modinha. Não precisa disso não, é só vir quinta-feira que eu estou dando estudo aqui. Ele prefere meia dúzia de gato pingado no estudo de quinta-feira do que ele preparar a igreja para discipular. Então, qual é a base bíblica para o discipulado? Primeiro é Jesus. Jesus é nosso modelo de discipulador perfeito. Ele chamou 12 homens para estarem com ele. A gente já leu esses textos aqui ontem e hoje. Os 12 para estarem com ele, para conviverem com ele. Ele não tinha plano B, porque quando ele ressuscitou, ele disse: vão e façam discípulos. Ele não tinha plano B. Ele mandou a gente fazer a mesma coisa. Então, Jesus discipulou pessoas. Não tinha plano B e mandou a gente fazer a mesma coisa. Vão e façam discípulos. Outra base bíblica que a gente tem é o apóstolo Paulo. Paulo também discipulou pessoas. Ele discipulou igrejas inteiras, grupos. Fez discipulado em Colossenses. Ali ele está falando do discipulado. Os Tessalonicenses, ele fala de discipulado. Lembra que eu falei da figura materna e paterna do discipulado? Paulo discipulou indivíduos. Por exemplo, 2 Timóteo 2, 1 e 2. O que Paulo diz para Timóteo? Paulo está na cadeia em Roma, praticamente algumas semanas antes da cabeça dele rolar, de ser colocado no cepo, na Via Ápia, e ele está passando o bastão para Timóteo. Lembra que o discipulado é você investir para que o cara reproduza? Paulo está passando o bastão para Timóteo. Timóteo, diferente de Paulo, que era um cara de pegada firme, Timóteo era tímido, era meio acovardado. Mas foi o cara que Paulo preparou. Ele cria que Deus ia usar Timóteo. Aí o que ele fala para Timóteo? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Para dizer o seguinte: você é fraco, tem um caráter fraco, personalidade fraca, perdão, não caráter
personalidade fraca, mas você pode ser um gigante se você se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, está dizendo assim, todos nós aqui podemos ser bons discipuladores, se confiarmos na graça de Cristo. Aí ele diz no verso 2, e o que de minha parte ouviste, tudo que você recebeu de mim, diante de várias testemunhas, isto mesmo, não isso, mas isto mesmo, o conteúdo que ele recebeu, transmite a homens fiéis e idôneos, que transmitirão a outro. Percebeu que o discipulado é um movimento? Paulo disse que eu ensinei para você, você não mude nada, seja fiel e transmite a mesma coisa para homens que sejam fiéis e idôneos que vão transmitir para outros, e assim funciona. Isso ele discipulou esse garoto. Próximo passo. Pessoas discipularam pessoas. Moisés foi discipulado por Jetro, num dado momento da vida dele. Moisés casou-se com a filha de Jetro, Dona Zípora, no deserto de Midian. Daí Deus levou ele para o Egito para tirar o povo de lá. De lá Moisés veio para Canaã, deixando a mulher lá em Midian com os filhos. Deixou a mulher para trás com os meninos. E Jetro, que é um sogro que me inspira, pegou a mulher e o menino disse, ele casou a mulher dele. Fui lá levar para ele onde ele estava. Quando chega lá, ele chega no deserto, Moisés estava caminhando com 1.800.000 judeus ali, sozinho, pastoreando todo mundo, sozinho, julgando todo mundo, sozinho, conduzindo o povo. Quando ele chega na casa de Moisés, Jetro chega lá, é aquela festa, Zípora se encontra com Moisés, banquete, jantar, à noite, vão até longe, o bate-papo, Moisés conta para Jetro tudo que Deus fez por ele, Jetro se alegra com a ação de Deus na vida de Moisés. No dia seguinte, bem cedo, diz o texto que Moisés levantou antes do sol nascer e foi para a sua cadeirinha de juiz, sentou lá no deserto. Só tinha cobertura para ele, sabe? E o povo ficava em pé no sol, desde a hora que o sol nascia até a hora que o sol se punha. E aí Jetro chegou para ver o trabalho de Moisés e ele não gostou não. Olhou assim, disse, ei Moisés, está tudo errado. Do jeito que você está fazendo aí não dá certo não, você vai morrer e ainda vai matar o povo. Sozinho você não pode fazer isso não, é uma carga pesada demais para você. Aí Moisés deu aquela desculpa que todo pastor que está assoberbado, né, atarefado, como diz o nordestino, chama assoberbado, até a tampa, quando alguém dá uma sugestão, a gente tem uma resposta espiritual para dar. Aí Moisés diz assim, é o povo que me procura, eles que vêm a mim. E ele está dizendo o quê? Que ele é um pastor que caminha a toque de caixa do povo, é o povo que decide a vida dele. Aí Jetro disse, eu vou te dar uma sugestão. Aí depois você ora, fala com Deus. Se Deus aprovar a sugestão que eu te dei, você faz assim, escolhe dentre os homens, homens de caráter, homens fiéis, que não sejam avarentos. Pega esses homens e coloca, de cima para baixo era de 1.000, 100, 50 e 10. De baixo para cima, coloque um homem para liderar um grupo de 10, depois bota um para supervisionar 5 grupos de 10, 50, depois bota um para supervisionar 10 grupos de 10 e um para supervisionar grupos de... Toda causa pequena, eles vão resolver para você. Você não precisa estar queimando o seu filme com um picuinha. Tinha muita briga de menino. Aí ele diz, as causas pequenas eles resolvem lá. Você vai continuar representando o povo diante de Deus. Você vai continuar julgando esse povo, mas assim você vai se envolver só com as coisas graves, só com as dificuldades. E aí deixa as outras para os outros resolver. E assim, aí ele disse, se você fizer assim, vai ser bom para você, vai ser bom para eles. E aí Moisés fez. E foi assim que nasceu a ideia de pequeno grupo. Para ajudar o pastor a pastorear, carregar a carga. Entendeu? Músicos foram discipulados, você sabia? Tinha discipulado de músico? Esse texto aqui me inspirou a estabelecer no nosso ministério de música da igreja o discipulado de músico. Os músicos da nossa igreja são obrigados, é compromisso deles, firmado, e eles fazem isso com muita alegria, reproduzir um outro músico por ano. Então, no mínimo, tem que nascer um novo baixista no ano, no mínimo um novo baterista no ano. Eu tenho lá umas 2 bateristas, mulheres, as meninas tocam melhor do que os meninos. Entendeu? Tem que, no mínimo, ter um novo guitarrista, um novo violinista, um novo tecladista e canto. Tem que reproduzir, tem aulas de canto.
Por quê? É discipulado de músicos. Reproduzir músico. Por quê? Porque no dia que o cara muda, passou num concurso, a gente não fica com as pernas quebradas. Você tem outro na hora para colocar no lugar. E se um der uma de chato, tal e tal, a gente diz, fica no banco aí assim, por uns 2 meses, e o fulano lhe substitui. Não tem crise. Então, músicos foram discipulados. Esse texto aqui é muito interessante. 1 Crônicas 25, 6 a 8. Vamos lá? Rapidinho, só esse texto aí. 1 Crônicas 25, de 6 a 8. 1 Crônicas, cadê você? Cadê você? 25, de 6 a 8. O que diz aí? Olha só, Davi está organizando, quando ele assumiu o reino, ele trouxe a arca para Jerusalém. Aí ele organiza o culto. Aí ele monta um coral com 288 vozes. Aí diz assim, todos estes, versos 6, né? Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais. Eram 3 grupos de famílias. Remã, Jedutum e Asaf. Esses eram os regentes desses corais e músicos. Então, essas pessoas estavam debaixo de supervisão dos líderes. Veja que tem a coisa organizada, não é aquela equipe de louvor que faz o que quer, não. Termina o culto, deixa o pastor na mão, sai para bater papo lá fora, quando o pastor precisa de uma música, não tem ninguém. Eles estavam debaixo, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, os músicos e cantores debaixo da liderança dos seus líderes. Esses líderes também estavam debaixo da liderança do rei. É uma cadeia de autoridade aqui. Estando Asaf, Jedutum e Remã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos, veja só, instruídos no canto do Senhor. Então não era gente que cantava só porque gostava de cantar, não, porque achava bonito, não é. Era gente que tinha instrução. Eram cantores, digamos, profissionais. Que a palavra profissional vem da palavra professional, que é de professar. Aí diz assim, eles eram instruídos no canto do Senhor, todos eles eram o quê? Mestres. Todos eles eram instruídos e tinham capacidade de ensinar outros. Todos mestres, era de 288. Aí tinha responsabilidade, que todo mundo tinha, na equipe tinha responsabilidade. Deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Sabe aquele negócio na equipe que termina a música, todo mundo sai para bater papo e fica um monte de cabo, o menino tropeçando e caindo e derrubando instrumento, porque depois escurece tudo e que alguém vem guardar e a vez nem guarda. Não tem isso, não. Todo mundo tem responsabilidade na equipe. Então, lá na nossa igreja, as meninas que cantam, quando eu cheguei lá no início, tinha um negócio assim, terminava de cantar, ela fazia. Ficava lá o menino tropeçando, arrebentando o cabo, a gente gastando para arrumar. Chamei, final de semana, um retiro para trabalhar essas questões. A partir de agora, esse microfone que você canta é de sua responsabilidade, é seu equipamento. Você terminou, você não vai descer para tomar café enquanto você não tirar o microfone, passar um paninho, uma flanelinha, botar no case, dobrar o cabo, e vai dobrando e passando o pano para tirar a poeira, coloca a borrachinha ali, bota no case, tampa e põe para a equipe que guardar. A partir daí, todo mundo passou a ter sua responsabilidade. Então, isso é discipulado. É treinamento para o ministério. Então, a gente está vendo como discipulado é um negócio muito mais profundo do que o que a gente possa imaginar. Então, músicos foram discipulados. O que mais? Samuel discipulava profetas. Elias foi o mentor de Eliseu. E Eliseu liderava um grupo de profetas. Lembra que ele fez um machado flutuar? Porque era um seminário que tinha lá de pobre. Tinha que cortar lenha para cozinhar, tá? E o cara deixou cair. Entendeu? Ele tinha um grupo de profetas. Vamos lá. Se você quiser discipular, siga essas 4 etapas. Eu vou só pegar a primeira etapa lá em cima. Não vamos ler aqui.
Vê só, aqui são etapas que você deve seguir quando você resolve discipular alguém. Então, primeira etapa, você alcançar a pessoa para Cristo, é levar a pessoa da descrença para a crença. Tá bom? Próxima etapa. Você trouxe a pessoa da descrença para a crença, agora você vai integrar essa pessoa na vida da igreja. Como isso acontece? Discipular, no discipulado básico, preparando para o batismo e fazer a profissão de fé e batizar. E você integrou na igreja. Feito isso, vai para a terceira etapa. Agora o cara é membro da igreja, mas ele não pode parar. Agora você vai discipular ele para reproduzir. Aí entra o discipulado de liderança, que no nosso caso a gente usa o da Perímeter, o Life on Life. Aí esse discipulado é 3 anos. E nesse discipulado, homens discipulam homens e mulheres discipulam mulheres. Porque como trata caráter, trata casamento, se você botar homem, marido e mulher junto num discipulado desse para casamento, em vez de sair coisa boa, sai briga. E também o discipulado cria intimidade. Então a gente separa homem com homem, mulher com mulher, para evitar a atração fatal, né? Para não dar problema. Então, e aí também que você vai falar de intimidade às vezes, né? Se tem perguntas de prestação de conta, que se o cara responder na frente da mulher, depois ela mata ele quando chegar em casa, né? Então imagina um cara falar assim, não, eu sou gerente de pessoa física lá no banco, e essa semana uma cliente ficou dando em cima de mim, ore por mim que essa cliente está dando em cima de mim. Se ele falar isso na frente da mulher dele, ela não quer saber se que o marido é inocente. Ela diz, você está dando brecha para isso, não sei o que. Vira briga. Então ele não pode falar. Ele fala no grupo só para homem, a gente ora por ele e fica tudo certo. A mulher não fica nem sabendo. Para não dar confusão. Por essa razão, tá? Aí você discipula para reproduzir. Aí você vai para a 4ª etapa. Agora você vai fazer o quê? Você discipulou o cara para que ele reproduza, você agora vai comissionar. Vai dizer, agora você está pronto para discipular seu próprio grupo. Vamos ajudar você a selecionar seu pessoal. Então, essas 4 etapas a gente segue o discipulado. Começa trazendo a pessoa da descrença da crença para a maturidade, da maturidade para a liderança. E, por fim, fazer dele um discípulo engajado. Vamos lá, meu filho. E agora eu estou agoniado. O que o discipulado requer? Se você quer discipular, o que você precisa fazer? O que ele requer? Primeiro, ele requer que você seja um líder qualificado, você tem a condição de discipular outro. Segundo, que você tenha alguns fiéis desejosos de seguir você. Se você não encontrar ninguém que quer te seguir, você não vai discipular. Terceiro, você precisa ter intenção de fazer discípulo de Cristo maduro e capacitado. Tem que investir, né, com esse objetivo. Quarto, fazer as coisas certas para tornar os seguidores de Cristo maduros e capacitados. O que você tem que fazer? Encontros pessoais, encontros de grupo, investir a palavra, investir seu próprio exemplo, fazer a coisa certa para que essas pessoas de fato sejam maduros e capacitados. 5. Primeiro, o contexto do discipulado. Onde ele acontece? Como é que ele funciona? Encontros regulares, semanais com um discípulo. Aí eu não vou repetir que eu já falei lá no evangelismo. O discipulador age como um facilitador entre os membros do grupo, e podemos pular isso aí. Como você seleciona discípulos? Não é só assim. Pessoal, eu vou começar um grupo discipulado. Quem tiver interesse, tem uma folha aqui em cima da mesa. Põe seu nome. Jesus não fez assim. Ele foi pessoalmente na beira do mar andando. Aí ele chegou assim. Viu Pedro e André. Você. O Bill Bright, naquele filme Jesus, da Cruzada Estudantil, ele usa o Evangelho de Lucas para contar a história de Jesus. Aí Jesus chega assim, olhando para os caras assim, disse, Bartolomeu. Aí o cara, vem. Ele foi selecionando. Seleção tem critério. Se você vai discipular, quando eu vou discipular, eu fico um tempão orando, pedindo a Deus, Deus me mostre aqui quem são dos homens que chegaram para a igreja agora esse ano, em quem eu devo investir, porque eu não quero perder meu tempo. Aí Deus vai... Eu vou ficando olhando, vou observando se o cara está focado, tem compromisso, gosta de estudar. Aí eu chamo o cara, pessoalmente, vamos bater um papo, vamos. Olha, eu estou iniciando um novo grupo discipulado esse ano. Eu tenho orado a Deus para Ele mostrar algumas pessoas. Eu tenho pensado muito em você. O que você acha de fazer parte do meu grupo? Pastor, que bênção, eu quero. Não, mas não fica afoito, não.
Porque Jesus, quando o cara era afoito, ele botava uma dificuldade e o cara recuava, né? O cara dizia, eu vou. Ele disse, ó, eu não tenho onde dormir, nem onde reclinar a cabeça. A raposa tem, o pássaro tem seu ninho, mas eu não tenho. O cara, tá. Se quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, tem que assumir uma cruz. O cara vazava. Ele impunha altas exigências. Aí eu chamo o cara para conversar. Está interessado? Tá. Então eu queria te mostrar o que o discipulado exige. Aí eu vou e trabalho com o cara, mostrando tudo que vai acontecer. É uma caminhada de 3 anos. Tem que estudar, tem que fazer devocional, tem que ser assíduo nos grupos, temos encontros pessoais. Beleza. Acha que sua esposa concorda com isso? Conversa com ela. Depois eu marco um encontro com a esposa. Converso com ela. Digo que eu tenho a intenção de investir no marido dela, mas não queria que a senhora ficasse ligando para ele na hora do grupo. Ore por ele. Beleza. Posso fazer com ele? Pode. Só então eu chamo ele para o grupo. Eu faço com um, depois... são 4. Depois que eu falo individualmente com os 4, eu marco um encontro com os 4 junto, e aí explico melhor como é que funciona, acertamos o dia, o horário, e dou o currículo, e aí nós começamos os encontros. Então, critérios para você selecionar discípulos. Primeiro critério, ore. Segundo critério, compartilhe o evangelho com ele. Pastor, mas no caso do senhor que vai discipular grupo já de gente que é crente, compartilhe o evangelho. Meu irmão, compartilhe o evangelho com membros da sua igreja, você vai ver que a maioria não entende o que é o evangelho. Ele creu em Cristo, mas não entendeu o que é o evangelho. A maioria dos crentes pensa que o evangelho é performance. Eu vou ser obediente para que Deus me abençoe. E não é. O evangelho é graça. Eu perdi tudo no pecado. Todos pecaram e perderam a relação com a glória de Deus. O evangelho é graça, Deus me deu tudo. O evangelho é sacrifício, Cristo fez tudo. Não tem nada comigo, muita gente não entende. Então, primeira coisa, compartilhe o evangelho com a pessoa, mesmo que ele seja convertido, para poder você se certificar que ele entendeu o que é o evangelho. Depois, mantenha comunhão, discipulado, comece a se relacionar com a pessoa para poder estreitar laços. E por fim, confie que Deus vai ajudar você a escolher certo. Aí você tem aqui um critério de escolha, quer ver? É um acróstico do Life on Life, isso aqui. Esse acróstico em inglês, né? O FATE, a gente não tem isso em português. Ou seja, você vai observar se essa pessoa é fiel. Fiel é aquela pessoa que vai cumprir tarefa, que vai cumprir o combinado, que vai se esforçar para estar no dia do grupo, mesmo que ele tenha dificuldade. Que ser disponível, é um cara que trabalha, que tem família, ou seja lá quem for, um jovem, mas que mesmo assim dispõe a vida para ir. Ele é interdependente, ou seja, no discipulado a gente precisa aprender um com o outro. Qualquer pessoa que acha que sabe mais não serve. Foi por isso que Jesus não escolheu fariseu, nem escriba, nem saduceu, ele escolheu pescadores. Os caras tinham que receber, os outros não tinham. Tem que ser ensinável, essa é a principal característica. Se o cara for ensinável, o resto ele aprende. É alguém que está pronto a aprender e agradecer por aquilo. E por fim, ele tem que ser faminto, ele precisa desejar profundamente crescer. Se ele não tiver vontade de crescer, não tiver fome de crescer, você vai estar tentando fazer um peixe voar. Você não vai conseguir, é um esforço em vão. Vamos passar adiante, querido. Isso aqui é a dinâmica do discipulado missional. Esse ciclo aqui funciona o ano todo. Primeira fase, você alcança a pessoa para Cristo com o evangelho e discipula no básico cristão para ele ser batizado. Daí você leva para a segunda fase, que é discipular para a maturidade, 2 a 3 anos. De lá você traz ele para um treinamento de 3 meses para que ele reproduza. Aí você libera ele e ele vai iniciar o processo e você vai reiniciar. Então esse ciclo, ele funciona permanentemente. Tá? O mais rápido possível, pode ir para frente, Beleza, eu quero concluir com isso aqui. Qual a importância do discipulado para a vida de uma igreja, gente? Se a gente não se contentar apenas com pregação. O discipulado, ele é importante pelos resultados que ele produz na vida da igreja. Primeiro, ele produz resultados quantitativos. O discipulado leva a igreja a crescer, tá bom? O discipulado é importante pela quantidade de resultados que ele produz, é a chamada reprodução geométrica.
também produz resultados qualitativos. O discipulado é importante pela qualidade dos resultados que produz. No discipulado, o seguidor de Cristo é moldado para tornar-se maduro e capacitado. O discipulado trabalha com pessoas fracas ou ruins e as leva à condição de gigantes espirituais. Lembra que era Pedro? Problemático até o dia que Jesus foi preso. Depois se tornou um gigante. Morreu depois, segundo a tradição cristã, como um mártir. O discipulado muda, transforma vidas. Só o próximo aí para me ver se eu vou avançar. Bom, é isso aqui que eu quero. A última, 4 razões para que a gente cumpra a grande comissão, incluindo o discipulado, usando o discipulado. Primeiro, em obediência ao senhorio de Jesus. Antes de Jesus dizer, vão e façam discípulos, ele começa dizendo o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Ou seja, por causa da minha autoridade eu estou dando essa ordem. Então, a gente tem que ser obediente a quem manda. Segundo, pelo crescimento na quantidade e na qualidade da igreja. A igreja melhora, os crentes são mais maduros. O discipulado fecha a porta do fundo, aquela porta de saída. Terceiro, para abreviar a volta de Cristo. Quanto mais pessoas a gente qualificar para o evangelismo, mais gente ouvindo o evangelho. E Jesus disse que voltará quando o evangelho do reino tiver sido pregado para todas as pessoas. Quarto, porque é a estratégia de Jesus para alcançar as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações. A gente teria muita coisa aqui, mas o pastor Pedro está ali sentado na frente, que ele está encerrando já, né? A minha parte. Eu estou falando a minha mesmo. Eu vou encerrar e vou embora. Já está na hora aí de eu sair. Então, assim, o material vai ser mandado para vocês. É desse tipo aqui, vocês leem depois o resto para saber se interessa, né? Então, esse é a nossa caminhada sobre discipulado até aqui. Eu vou parar porque vocês têm mais atividade e eu preciso, então, voltar para casa, né? Porque eu garanti para os meus presbíteros que não precisava, o professor auxiliar tinha que estar preparado, mas não precisava se preocupar não, que eu vou chegar em tempo, se Deus quiser. Estou confiando que Deus vai me levar. Vou chegar às 2h40 no aeroporto, 3h40 na minha casa. E aí, se Deus quiser, estaremos na escola dominical amanhã. Pessoal, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e a vocês pela paciência comigo, né? É ruim ficar ouvindo um cara sozinho a tarde toda, né? Mas eu quero agradecer pela paciência. Espero, de alguma maneira, mesmo que nessa toada aqui, corrida, tenha ajudado em alguma forma. Pelo menos provocado aqui algum tipo de reflexão. Esperando que Deus possa usar a vida de vocês. Lembrando que tudo é possível, porque um dia eu fui treinado assim também. E eu vesti a camisa e segui adiante. Quero agradecer ao presbitério que fez lá a solicitação à PECOM. Agradecer ao pastor da igreja, né? Agradecer ao reverendo Pedro Sete, que fez a ponte, o contato, e pela atenção também que foi me dada. Que Deus abençoe vocês, conte com a gente sempre que precisar. A PECOM é um órgão a serviço da igreja, que vocês precisarem da PECOM, que ela tem para disponibilizar, ela fará por vocês também aqui. Esperamos que Deus use ricamente a vida de cada um e vocês sejam uma grande bênção multiplicadora no reino do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu? Ele achou que ia embora ser um presentinho, né? Mas eu quero chamar o reverendo Milton aqui na frente, o reverendo Emerson aqui na frente também. O reverendo Milton representando nosso conselho aqui da igreja. O reverendo Emerson representando a nossa CE do presbitério. Nós possamos... Eu vou deixar o pessoal fazer... Pode ser... Oração curta por causa do horário, né, meu querido? Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo de comunhão, de aprendizado. Te louvamos pela vida do teu servo, o pastor Paulo.
Que o Senhor esteja, continue abençoando, capacitando o teu servo, abençoando sua família e sua igreja aqui representadas. Te louvamos por esse tempo e te pedimos que o Senhor esteja conduzindo, ó Pai, nesse traslado de volta, debaixo da tua graça e segurança, que seja um traslado tranquilo e que ele possa chegar em casa, ó Pai, em segurança. Dê a ele um domingo abençoado na tua santa presença e te louvamos por esse momento que o Senhor nos permitiu, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, reverendo. Deus abençoe, meu querido. Amém. Tchau, gente. Beijo aí no coração de todo mundo.